Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com este versículo eu saúdo o povo de Deus que vai morar no céu com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos. Vamos concluir hoje, se Deus permitir, o capítulo de número 8 da nossa exposição bíblica. Louvado seja Jesus para todo o sempre. Semana passada nós fizemos a exposição até o versículo 26. Hoje vamos ler o versículo 27 até o capítulo 9, versículo 1. Marcos capítulo 8, verso 27 a seguir. Diz assim o texto: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam-lhe: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, com F maiúsculo e H maiúsculo, se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Aleluia, amém? Querido Pai Celestial, a sua palavra foi lida, Senhor. Queria pedir-te, ó Deus, que do mesmo jeito, Senhor, que o Senhor tem ganhado o meu coração pela Tua palavra, que nesta noite e nesta igreja, todos sejamos ganhos pela palavra do Senhor, essa palavra poderosa, essa palavra que é escudo, esta palavra que é confiável, essa palavra que é como um rochedo, essa palavra bendita, essa palavra que não volta vazia, essa palavra que é como uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados, que atinge e penetra a alma do homem e da mulher. Ganha nesta noite o nosso coração, Senhor, um pouco mais pela exposição da Tua palavra. Oramos pelo presbítero Fábio e sua família, e também oramos por todos os pregadores que nesta hora farão uso, Senhor, do púlpito para ministrar a Tua palavra. Missionários, obreiros, obreiras, pastores, onde quer que haja um servo do Senhor, que ele seja um instrumento da Tua graça para abençoar as ovelhas
do Senhor Jesus. Oramos pelos enfermos, Pai, oramos pelo presbítero Mário, oramos por todos aqueles que carecem de saúde, e que nesta noite, neste lugar, e quem está ouvindo este culto e prestando culto ao Senhor, que seja curado, que seja liberto, que seja abençoado pela graça maravilhosa e misericordiosa do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, e o povo de Deus diga: semana passada nós começamos a conversar um pouquinho sobre o capítulo 8. O capítulo 8 é o miolo da cebola do Evangelho de Marcos, é o centro, é o ponto central deste Evangelho, e nós apresentamos uma mensagem central, e a mensagem central é que Deus quer que a humanidade conheça quem é Jesus e siga-o. Deus quer que a humanidade conheça quem é Jesus e siga-o. Então, nós demos ênfase a uma pergunta: quem é Jesus? Em primeiro lugar, Jesus é o nosso pão da vida, e em segundo lugar, Jesus é o nosso farol. Nesta noite, nós queremos olhar para os versos 27 até o capítulo 9, versículo 1, e mostrar quem é Jesus um pouco mais. Jesus também é a nossa ressurreição e vida. Aleluia! Ressurreição e vida. O que é ressurreição? Ressurreição é o privilégio de receber um pouco mais de vida depois da morte, a oportunidade de viver novamente. O capítulo 8, verso 27, até o capítulo 9, versículo 1, a doutrina central é a ressurreição. Ressurreição é Deus dizendo para todos nós, por meio de Cristo, que a morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus, e Ele enviou Jesus para vencer a morte. Aleluia. Timóteo Carriquer, ele fez um estudo sobre as ressurreições na Bíblia, e ele enumerou 10 ressurreições. No Antigo Testamento, a filha ou o filho da viúva, 1 Reis 17, também a mulher sunamita, 2 Reis capítulo 4, o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, 2 Reis capítulo 13, no Novo Testamento, o filho da viúva de Naim, Lucas 7, a filha de Jairo, Lucas capítulo 8, Lázaro, João capítulo de número 11, muitos quando Jesus morreu ressuscitaram, Mateus capítulo 27, Tabita em Atos capítulo 9 e Eutico em Atos capítulo de número 20, e o próprio Senhor Jesus que ressuscitou. De todas essas ressurreições, com exceção de Jesus Cristo, todo mundo que ressuscitou morreu novamente. Muitas pessoas não gostam de falar sobre a morte, não aceitam a morte, não conseguem elaborar o luto, porque a morte é uma separação de pessoas queridas, de pessoas amadas. A morte é algo muito dolorido para o ser humano. Por isso, antes da morte chegar na vida de alguém que você conhece, nós precisamos aproveitar as oportunidades para estar juntos com estas pessoas. A minha Dani, minha querida esposa, amada esposa, durante essa semana, ela me mostrou uma frase que eu vou usar aqui no nosso sermão. Se você não foi elogiado ainda, não tenha pressa de receber elogios, porque muitos só vão nos elogiar no dia do nosso funeral. Tem gente que só elogia no dia do sepultamento. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos mendigar um elogio, mas elogios faz bem para todos nós. Como é gostoso receber um elogio da esposa, como é bom a esposa receber um elogio do homem. Minha esposa, você está linda, minha esposa é cheirosa, minha esposa é abençoada. Meus irmãos, como é bom fazer isso. Você está perto aí da sua esposa, está perto do seu marido, elogia ela agora,
elogie ela um pouquinho. Você está perto da sua mãe, você está perto aí do seu pai, você está perto do seu filho, elogia ele agora. Não espera o dia do sepultamento chegar, não espera não, elogia ele aí. E se tem um irmão aí que está sozinho, né? Irmão Adriano, você é uma bênção. Presbítero Léo, você é uma bênção. Joãozinho, você é uma bênção. Vão elogiar para a glória de Deus, elogio sincero, né? Não é bajulação, elogio sincero, amém, gente? Essa igreja é uma bênção, elogio para vocês, aleluia. O fato é que os discípulos de Jesus não queriam que Jesus morresse. Os discípulos de Jesus, quando recebem o anúncio claro como a luz do dia, que Jesus teria que sofrer, ser rejeitado, iria morrer e depois ressuscitar, eles ficaram desesperados, conforme diz o versículo de número 32. Acompanhe comigo, por favor, o movimento do texto dentro do contexto. Se a gente olha o versículo 22 a 26, Jesus abre gradualmente os olhos daquele cego. É algo gradual, progressivo, até que o cego venha enxergar claramente. Nos versículos 27 a 30, depois de uma caminhada com Jesus, depois de etapas cumpridas, agora o Espírito Santo vai abrir um pouco mais os olhos dos discípulos, tirando remelas, tirando a areia que estava ofuscando a visão real de Cristo. E portanto, Pedro, em nome do colégio apostólico, vai responder a pergunta principal de Jesus: quem sou eu para vocês? E ele responde então: tu és o Cristo. Aqui nós estamos diante do miolo da cebola. Essa era a principal resposta que os discípulos e todos nós precisamos dar a Cristo: reconhecer que Ele é o Messias, o enviado de Deus. Isso significava o reconhecimento de que todo o Antigo Testamento apontava para o Senhor Jesus. Esse Senhor Jesus que era tão aguardado no primeiro século e que iria fazer grandes coisas em favor do povo de Deus. O Messias queria resolver os problemas políticos, religiosos, sociais e econômicos dos judeus, inclusive derrotar todos os seus inimigos pelo sopro da sua boca. Agora Jesus está dizendo que vai sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. Os discípulos ficaram desesperados. Apesar da confissão mais importante da vida dos discípulos, os olhos ainda não estavam claramente limpos para entender o propósito e a missão de Jesus. E portanto, os olhos dos discípulos, os olhos espirituais, os olhos da fé, só seriam abertos depois da ressurreição, e os nossos olhos também. Então, com o objetivo de tirar as remelas dos olhos dos seus discípulos, tirar a areia soprado pelo vento forte da vida, o Senhor Jesus fala de uma maneira clara, apontando para o ápice, para o ponto alto, para o ponto culminante do seu ministério, a sua missão. E no versículo 31, acompanhe por favor, ele diz: então começou ele a ensinar-lhes. Era necessário, diga comigo, era necessário, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. A palavra morto era muito forte para o apóstolo Pedro e para todos os discípulos. Morte, até aquele momento, significava o fim de tudo, significava um adeus, uma espécie de a gente nunca mais vai se ver, significava um último abraço, um último olhar, um rompimento de relacionamento, o término de uma história. Igreja do Senhor, diante dessa declaração clara como a luz do meio-dia,
Pedro endoidou, ele bateu na mesa, saiu de si, perdeu as estribeiras, descontrolou-se, pegou Jesus pelo braço e levou a um canto e disse: Senhor, onde o senhor está com a cabeça? Como assim o senhor vai morrer? Diz o texto que Pedro começou a reprová-lo. Gente, tem alguém que pode reprovar Jesus, o homem perfeito? Ê, Pedrão, irmãos, essa vontade de reprovar Jesus, de não deixar Jesus passar para a próxima fase do campeonato, sempre veio de Satanás. Essa vontade de não deixar o povo de Deus atingir o miolo da cebola, do centro da vontade de Deus para as nossas vidas, sempre veio de Satanás. Mas Jesus, maravilhoso, bendito, glorioso, santo e eterno, Ele repreende Satanás da vida de Pedro, e Ele repreende Satanás da sua vida também, para que você não seja impedido de cumprir a vontade do Senhor nesta terra, na sua família, no seu trabalho, nesta igreja, aonde quer que você colocar as plantas dos seus pés, em nome de Jesus Cristo, ele está repreendido para a glória de Deus. Por isso o versículo de número 33 registra: Jesus, porém, voltou-se e, fitando aos discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. O som da palavra morte, o som da palavra morto, era ensurdecedor para os discípulos, de modo que eles não conseguiram escutar a palavra ressurreição. Quem não entende a palavra ressurreição, vive como um miserável nesta terra. Por isso, o apóstolo Paulo, ele disse: se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis homens desta terra. 1 de Coríntios capítulo 15, versos 17 a 20. Quem não entende a ressurreição, vive com um medo excessivo da morte. Mas Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã, onde seremos ressuscitados também, aleluia! O evangelista João, no capítulo 11, verso 25 e 26, destaca as palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que crê, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus continua perguntando, não só para os discípulos, mas para nós nesta noite: você crê nisso? Você crê na ressurreição? Você crê que depois da morte, você receberá a ressurreição? Jesus disse no nosso texto, versículo de número 31, depois de 3 dias, eu vou ressuscitar. Mas é interessante que a gente olha o desenvolvimento dos evangelhos e a gente vai percebendo que os discípulos não acreditavam na ressurreição de Jesus. As mulheres, Marcos 16:1 diz que elas foram lá para ungir, perfumar o corpo morto de Jesus, não acreditavam na ressurreição. Quando você olha para João, capítulo 20, você vê claramente Tomé dizendo: eu só acredito na ressurreição se eu colocar a mão aonde ele foi ferido. Não acreditavam na ressurreição. Mas Jesus ressuscitou para que os olhos da fé dos discípulos e os nossos também fossem abertos, fossem de alguma forma purificados, para nós compreendermos a obra gloriosa e a missão maravilhosa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que tira toda a remela de incredulidade dos nossos olhos e todo o cimento que quer endurecer o nosso coração. Jesus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia!
Jesus ressuscitou para vencer o último inimigo do homem, que é a morte. Jesus venceu a morte ao ressuscitar, aleluia! Agora todo aquele que crer em Jesus se torna filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Agora todo aquele que crê está em Cristo Jesus, já não tem mais condenação sobre a vida dele. Romanos capítulo 8, versículo 1. Aleluia! Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Louvado seja Deus. Como eu posso saber o que vem depois da morte? Como eu posso saber como é o processo do salvo depois da morte? Quando nós iremos ressuscitar? Bem, depois da morte, o corpo volta ao pó, o corpo descansa, o corpo dorme, mas o espírito e a alma voltam para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7. Por isso, o evangelista, no capítulo 23, verso 43 de Lucas, ele diz aquele diálogo de Jesus com o ladrão da cruz. E o Senhor Jesus olha para aquele homem que se arrepende, que reconhece Jesus como Salvador e como Senhor. Ele ouve as palavras de Jesus: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, aleluia. A alma, ela não morre, a alma, ela não dorme, ela vai para a presença do Senhor. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, aleluia. Querida igreja do Senhor, dileto ouvinte da palavra de Deus, onde estava Cristo quando Paulo, ele escreveu a sua carta aos Filipenses? Ele estava no céu, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A alma do cristão, quando ele morre, vai para o céu, vai para a presença de Deus, vai para a presença de Jesus. O céu é a morada do Deus Altíssimo, o céu é a habitação dos anjos bons, dos arcanjos e dos serafins. O céu é onde o trono de Deus está. Quando um cristão morre, o seu corpo volta ao pó, mas a sua alma, o seu espírito volta a Deus e aguarda a ressurreição, quando Jesus Cristo vier na segunda vinda buscar a sua igreja, conforme diz 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 ao 58, Jesus ressuscitou, aleluia. Para o cristão, a morte é uma porta de acesso ao lar do nosso Pai Celestial, onde nós vamos nos encontrar com o nosso irmão mais velho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. No primeiro momento, os discípulos não conseguiam entender o propósito da morte e o propósito da ressurreição de Jesus, mas depois eles entenderiam esse propósito. Todas essas boas notícias, irmãos, que estamos vendo aqui nesta noite, todo esse evangelho que estamos ouvindo aqui nesta noite, só é possível porque Jesus morreu e ressuscitou para a glória de Deus em nosso favor, aleluia. Você crê na morte e ressurreição de Jesus para a glória de Deus em seu favor? Você crê e já desfruta dessa viva esperança da salvação e ressurreição? Você já confiou a sua vida ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor, que perdoa os seus pecados diante de Deus? Você já recebeu o Senhor Jesus como aquele que você decidiu amar e servir durante o restante da sua vida aqui nesta terra? Você crê que
que depois da sua morte, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele é poderoso para te levar para a casa do Pai Celestial, e que você encontrar-se-á com Ele. Você crê nessa doutrina maravilhosa? Você crê nessas verdades maravilhosas? Graças a Deus. Muitas pessoas, nos dias de Jesus, não criam na ressurreição, não tinham essa viva esperança da parte do Senhor para a vida deles. Por isso, Marcos continua escrevendo, do versículo 34 até o capítulo 9, versículo 1. Por favor, olha o versículo 34 comigo. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para você ressuscitar e ter a vida eterna, você precisa seguir a Cristo. Por isso a mensagem central é a vontade de Deus. Deus quer que você conheça Cristo e siga-o. O que significa seguir a Cristo, de acordo com o versículo 34? Significa vir após Ele. Vir após Ele é crer nos seus ensinos, crer nas suas palavras e se submeter à autoridade dEle em obediência. O que significa seguir a Cristo, de acordo com este versículo? Significa negar-se a si mesmo. Em nosso texto lido, capítulo 8, Pedro, os discípulos e a multidão queria negar a necessidade da morte e da ressurreição de Jesus. Não queria um Cristo que sofresse, fosse rejeitado, morresse e ressuscitasse. A vontade de Satanás e dos homens sem Deus é de um Cristo que não morre, de um Cristo que não precisa de ressurreição. Versículo 33 diz isso para nós. Isso é tão normal nos desenhos animados e nos filmes da Marvel. Os super-heróis sofrem um bocado, mas nunca morrem, nunca morrem. Mas estava no decreto de Deus que Jesus viria a este mundo, e quando chegasse a hora, Ele iria sofrer, padecer, ser rejeitado, morrer, mas ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. Glória a Deus. Negar a si mesmo, portanto, significa negar uma falsa cristologia. Portanto, negar a ideia de um Cristo que não é o Cristo Messias da Escritura, um Cristo que é fruto da imaginação de homens e de Satanás. Negar a Cristo então se entregar a essas falsas cristologias. Mas negar a si mesmo é receber esse Cristo que morreu e ressuscitou por nós. O que significa seguir a Cristo, de acordo com este versículo? Significa tomar a sua cruz. Tomar a cruz significava naquele momento muita vergonha, significava muita humilhação, significava desprezo, zombaria, significava maldição. Gálatas diz: maldito todo aquele que morre no madeiro, que morre na cruz. Tudo que nós merecíamos, vergonha, humilhação, desprezo, zombaria, maldição, tudo isso foi levado sobre Cristo, no meu lugar, no seu lugar. Tudo isso Cristo levou quando Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Aleluia! Depois que uma pessoa fosse condenada à cruz, a morte era irrevogável, não tinha mais jeito. Os discípulos e a multidão queriam a vitória sobre as adversidades, a vitória sobre os problemas da vida, sobre os seus inimigos, mas não queriam que Cristo morresse. Mas como Martinho Lutero afirmou muito bem, primeiro a cruz, depois a glória. A vida cristã é assim: primeiro a cruz, depois a vitória, depois a glória. Era necessário que Jesus Cristo morresse e ressuscitasse.
Você consegue parar um pouco e prestar atenção na tensão daquele momento, quando Jesus está fazendo este discurso? Você consegue perceber a respiração dos discípulos e da multidão presa diante daquelas palavras duras de Jesus? Alguns cabisbaixos, outros coçando a cabeça, outros com a mão no queixo, refletindo sobre as palavras de Jesus. É isso mesmo, igreja. Jesus consola, mas Jesus também confronta para a nossa salvação, porque Ele é a nossa ressurreição e a nossa vida. Louvado seja Deus. Quando a gente entende o que significa servir o Cristo que morreu e ressuscitou, a Santa Ceia se torna doce como mel. Cantar a cruz de Cristo se torna nossa glória. Cultuar ao Cristo ressurreto se torna nossa exultação e adoração em alegria a Ele. E servir aos nossos irmãos e ao nosso próximo se torna uma expressão de gratidão à obra daquele que viveu por nós, morreu por nós e ressuscitou por nós. Louvado seja o Cristo que ressuscitou. O momento era tenso. A multidão e os discípulos nem piscavam. Marcos está mostrando para nós o miolo da cebola. É aqui nesse exato momento que os discípulos terão que decidir se eles vão seguir o Cristo apresentado e esperado pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes. É aqui que os discípulos terão que decidir se eles vão seguir o Cristo da fantasia humana, da invenção humana, da tradição, ou o Cristo que está ali diante dos olhos deles, falando e apresentando esse discurso maravilhoso. Por isso, o versículo 35 diz para nós, se você quiser acompanhar nas Escrituras: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Todo ser humano precisa ser salvo de algo ou de alguma coisa. Quando ele trabalha e compra alimento, ele está salvando a sua vida da fome e, consequentemente, salvando a sua vida, livrando a sua vida da morte. Quando ele constrói muros de proteção, coloca cerca elétrica, contrata câmera para ele sondar tudo o que está acontecendo, ele está buscando proteger o seu patrimônio e evitar um prejuízo para a sua família, mas ao mesmo tempo procurando evitar algo que pode levá-lo à morte. Quando o prefeito ele enche a cidade de radar, ele está procurando salvar vidas. Eu acho que não, acho que é arrecadar dinheiro mesmo. Mas, meus irmãos, como o ser humano é salvo da morte e da condenação eterna? Como? Ou nas palavras de João Batista, como ele é livre da ira vindoura sobre a vida dele, da ira de Deus por causa dos seus pecados, dos meus pecados. O homem tem procurado construir o seu próprio caminho de salvação. O homem tem procurado construir os seus próprios caminhos para acertar a sua vida com Deus. Eclesiastes capítulo de número 12 diz que um dia nós vamos acertar as nossas contas com Deus. O caminho do ser humano é fazer o bem, é ter uma vida correta, é ajudar os necessitados, é fazer promessas a Deus e procurar cumpri-las. Tudo isso como uma metodologia de justificar-se diante de Deus. Mas esses caminhos não podem salvar uma pessoa. Essa metodologia de justificação não é a metodologia que Deus usa segundo nos ensina a palavra de Deus.
O caminho de salvação proposto por Deus é crer na vida santa e justa de Jesus, na morte sacrificial de Jesus na cruz pelos nossos pecados e na ressurreição de Jesus a Deus pelo pecador. É isso que salva uma pessoa. Quando ela crê nestas verdades do Evangelho, ela é salva da condenação eterna, ela é salva do inferno, ela é salva da ira de Deus, ela é salva do lago de fogo eterno. Foi por isso que João escreveu o capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem diz amém para essa palavra? Quem crê em Jesus como Salvador e Senhor, não precisa mais ficar tentando agradar a Deus para ser salvo, porque Deus já foi completamente agradado na vida santa, perfeita e justa de Jesus, quando Ele entregou esse sacrifício na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Agora o crente, agora o salvo, agora o discípulo de Jesus, sabe o que ele faz? Ele se santifica para agradar a Deus, mas não para ser salvo, porque ele já foi salvo pela graça de Deus. Agora ele se santifica porque ele é justificado pela obra gloriosa de Cristo Jesus. Aleluia! Mas os discípulos e a multidão não entendem a necessidade de Jesus morrer como pagamento a Deus pelos nossos pecados, e muito menos eles entendem a ressurreição como justificação e vitória sobre a morte em nosso lugar. É como o cego nos versos 22 a 26, cujos olhos foram abertos gradualmente, os olhos dos discípulos e talvez os nossos também aqui, eles não se abrem de uma vez, eles vão sendo progressivamente abertos e a gente vai entendendo essa obra linda, essa obra maravilhosa, esse trabalho perfeito de Jesus por você, de Jesus por mim e por nós. O método de Deus não é o método do micro-ondas, o método de Deus é o método ainda do banho-maria ali, demora um pouco, mas quando acaba fica muito bom para a glória de Deus. Tem muita gente ainda, talvez quem sabe nesta igreja nesta noite, quem sabe me ouvindo aí pela transmissão agora, que ainda também não teve os olhos do entendimento da fé abertos para o evangelho da graça de Deus. Por isso, Jesus diz no versículo 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, isto é, quem quiser salvar a sua vida pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios recursos, pelos seus próprios meios, pelas suas próprias metodologias, sejam elas quais forem, esses perderão a salvação. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvará a sua alma. Ou seja, quem perder, quem abandonar, quem jogar no lixo, quem reconhecer a sua inutilidade do seu esforço próprio para ser salvo, quem abandonar esta metodologia, então, por causa de Jesus e do evangelho, por causa da vida, da morte e da ressurreição, quando você crê nisso, então você é salvo para a glória de Deus. Os discípulos e a multidão queriam um Cristo Messias que não morresse. Um Cristo Messias vivo sem necessidade de ressurreição, para lhes dar um mundo melhor, para lhes dar um mundo de paz, para resolver os problemas políticos, sociais e econômicos, para lhes trazer vitória sobre os seus inimigos. Por isso, Jesus fará mais duas perguntas no versículo 36 e 37.
Primeira pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Segunda pergunta, verso 37, que daria o homem em troca da sua alma? É para nós essas perguntas. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você pode dar em troca para a sua alma ser salva diante de Deus? O que a gente pode fazer? O que Jesus, o Evangelho de Deus, está revelando nesses 2 versos é que a sua alma, a minha alma, ela está tão endividada com a justiça e a santidade de Deus, que se você ganhasse o mundo inteiro, com todas as suas riquezas insondáveis, e você quisesse trocar tudo isso pela salvação da sua alma, tudo isso ainda seria insuficiente, e você perderia a sua alma. Por quê? Porque só Jesus é o Evangelho de Deus, porque só Jesus pode pagar a nossa dívida a Deus, só Jesus é a boa notícia de Deus para cada ser humano nesta terra. Jesus é a boa notícia de Deus. Jesus é o alívio gracioso de Deus para nossa alma perturbada, para nossa alma culpada, para nossa alma manchada. O que Jesus está dizendo para os discípulos e para a multidão é: só eu posso pagar a dívida da sua alma, a santidade e a justiça de Deus. E para isso acontecer, eu preciso morrer e preciso ressuscitar. Essa salvação maravilhosa que Cristo nos dá é uma certeza de alívio para o nosso coração, porque só Jesus pode pagar a nossa dívida para com Deus. Sabe aquela conta pesada que você já fez na vida? Aquela conta enorme que você não tem condições de pagar à vista, e aí você parcela em inúmeras vezes, e daí você começa a trabalhar, e porque você é uma pessoa honesta, você tem um nome a zelar, todo mês a sua alma se enche com aquela grande preocupação, e você diz: será que eu vou conseguir pagar a parcela deste mês? Longos e longos meses se passam. Depois de muito trabalho, de muita dedicação, de muito suor, você paga a última parcela. Qual é a certeza que se avoluma no seu coração? É uma certeza de alegria, é uma certeza de paz, de alívio. Você respira fundo e diz: ufa, consegui pagar a última parcela, acabou. Só tem um problema. Nessa vida, em consequência das necessidades, a gente nunca para de fazer dívidas. Você termina de pagar o calçado que comprou, agora tem que comprar a blusa porque o frio chegou. Você termina de pagar o IPVA, agora tem que pagar o IPTU. Você termina de pagar o IPTU, agora tem que pagar o material da escola do filho. A dívida nunca acaba. Mas o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, é o pagamento definitivo de nossa dívida a Deus por meio de Jesus, que promove esse alívio pacificador na nossa alma. Entenda, primeiro, o Evangelho mostra que por causa dos seus pecados e por causa da sua natureza pecaminosa, nós temos uma dívida impagável contra a justiça e a santidade de Deus, porque todos nós somos pecadores. A nossa vida está negativada no Serasa do céu. Você pode se dedicar, você pode trabalhar muito, você pode suar muito, mesmo assim, a sua dívida só aumenta. Não porque Deus é injusto, mas porque o nosso esforço e a nossa dedicação por nós mesmos, para nós sermos salvos,
não consegue pagar a dívida. É como um carro que está atolado, e quanto mais ele faz força, mais acelera. Ao invés de sair, mais ele afunda com essa despesa celestial. É como você ganhar 10 mil por mês, mas a sua dívida é de 1 trilhão por mês. Ela é impagável. Então o que Deus fez? Deus mesmo decidiu, pela graça maravilhosa, pela misericórdia maravilhosa, pagar a sua conta, pagar a sua dívida, que equivale à sua vida de trabalho inteira neste tempo e à sua vida de trabalho eterna. E como Ele faz isso? Como Deus pagou a nossa dívida? Você pergunta, né? Como Deus pagou a dívida? Bom, Deus pagou a dívida enviando Jesus para viver uma vida justa e santa, para morrer no seu lugar e para ressuscitar ao terceiro dia para a nossa justificação. Jesus honrou e glorificou a justiça de Deus e a santidade de Deus. O dia D, o dia do pagamento da dívida, foi uma sexta-feira santa. O horário do pagamento da dívida foi das 9 até as 15 horas. O local foi a cruz. E lá na cruz ele derramou sua vida, sangue, morrendo em seu lugar, pagando sua dívida, pagando a sua conta eterna ao nosso Deus. Isso é o evangelho da graça. Isso é o poder de Deus. É o credor pagando a conta do devedor. Quem crer nesse Jesus, quem crer nesta mensagem do evangelho, recebe a graça da vida eterna e da ressurreição. Aleluia! Você crê nesta mensagem? Você crê na obra de Cristo? Você crê na necessidade de Cristo viver por você, morrer por você e ressuscitar a Deus em seu lugar? Muitas pessoas na época de Jesus não criam nesta mensagem, se envergonhavam desta mensagem e por isso eles rejeitaram a mensagem e também rejeitaram o mensageiro. Logo, Marcos vai continuar explicando no verso de número 38, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem com F maiúsculo e H maiúsculo se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Esse verso é profundo e revelador. Muito forte esse verso. Jesus está revelando que Ele é o Filho do Homem. O que significa que Ele está dizendo para todos que conhecem o Antigo Testamento naquele momento, que Ele é o Messias prometido no profeta Daniel, capítulo 7, versículos de número 13 e 14. Queria resolver realmente todos os problemas, mas antes de resolver todos os problemas políticos, sociais, econômicos, dos nossos inimigos, Ele precisava morrer e ressuscitar. Esse versículo é revelador, porque revela para nós que o homem, ele está adulterado. O que isso significa? Significa que o homem não é puro e não é bom. Significa como uma gasolina que foi misturada, daí o termo gasolina adulterada. Significa que o homem foi manchado pelo pecado e por causa do pecado ele não é mais puro, ele não é mais bom, ele precisa de um Salvador. Esse versículo revela que Jesus um dia voltará na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Isso significa que na segunda vinda, Jesus trará um juízo e um julgamento, um acerto de contas. Esse versículo revela que aqueles que se envergonharem de Jesus e da sua palavra, portanto, do Evangelho, também serão envergonhados no último dia do julgamento.
Mas é por isso que nós estamos aqui. Porque o próprio Deus gracioso não quer que você seja envergonhado no dia do juízo final. Por isso o próprio Deus enviou Jesus Cristo para viver uma vida santa e perfeita, morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. Era necessário que Jesus morresse para salvar a cada um de nós, para perdoar os nossos pecados e para pagar as nossas dívidas a Deus. Deus não quer que nenhum de nós sejamos envergonhados. Por isso, Ele levanta pregadores, Ele levanta homens e mulheres para proclamarem, para testemunharem o Evangelho da graça de Deus. Por isso, versículo 31, repetindo, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Quem é Jesus? Jesus é a nossa ressurreição e vida. Jesus é a nossa ressurreição e vida. Ele foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos por Deus e na família de Deus. Ele sofreu para que nós fôssemos livres do inferno e do lago de fogo. Jesus é a nossa ressurreição e a nossa vida. Aleluia! Cristo ressuscitou. Aleluia! Enquanto o ministério de louvor chega aqui à frente, eu quero dizer para vocês que nesta oportunidade, desde domingo passado, nós estamos anunciando para vocês, anunciando que Deus quer que a humanidade conheça quem é Jesus e quer que a humanidade siga a Jesus. Então, para nós seguirmos Jesus, nós precisamos entender quem Ele é. Ele é o nosso pão da vida, versículos 1 a 10 do capítulo 8. Quem é Jesus? Jesus é o nosso farol, versículos 11 até o 26. Quem é Jesus? Jesus é a nossa ressurreição e vida, versículos 27 até o capítulo 9, versículo 1. Amada igreja de Jesus, Deus quer que o mundo conheça quem Ele é e siga-o. Para isso acontecer, eu e vocês precisamos anunciar o Evangelho da graça de Deus, conforme diz aqui mesmo Marcos capítulo 16, versículo 15. Amada igreja do Senhor Jesus, se você entendeu que Jesus é o pão da vida, que Jesus é o grande farol, que Jesus é nossa ressurreição e vida, e então agora você é um cristão, você é um seguidor de Jesus, você é alguém que está aí a cada dia mais desenvolvendo o seu amor e o seu discipulado ao Senhor. Então, ainda que a sua luta seja grande, ainda que haja um gigante diante de você, continue negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Cristo, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Para você que ainda não é um seguidor de Cristo, para você que ainda não é um discípulo de Jesus, há 3 perguntas que todas as pessoas fazem na vida. Primeira delas, de onde eu vim? Segunda delas, quem sou eu? Terceira delas, para onde eu vou? Você sabe responder essas perguntas? Jesus sabia. Jesus veio do céu. Quem Ele era? Ele era o Cristo, Ele era o Messias de Deus. Ele era o Filho de Deus que veio viver uma vida santa e justa, que veio cumprir a vontade de Deus, morrer na cruz do Calvário e ressuscitar.
Para onde ele foi? Ele foi para o céu. Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem você é? Da onde você veio? Para onde você vai? A Bíblia responde essas perguntas. Ei, você veio de Deus. Deus é o seu Criador. Você não é fruto do acaso. Você não existe por existir. Não! Você veio de Deus. Deus é o seu Criador. Deus é o seu Criador. Para onde você vai? Onde você passará a eternidade depois da morte? Bem, depois que você ouve o Evangelho, você precisa dar uma resposta. Você precisa dar uma resposta. Se você crer que Jesus é o pão da vida, se você crer que Jesus é o farol, se você crer que Jesus é a ressurreição e a vida, então depois da morte, você vai para um novo céu e para a nova terra, onde você vai passar a eternidade. Se você não crer na mensagem do Evangelho, se você se envergonhar da mensagem do Evangelho, então a Bíblia também diz que você vai para o inferno e depois do juízo final, você vai para o lago de fogo, onde há sofrimento e ranger de dentes. Que resposta você dará hoje para o Senhor? O Senhor espera uma resposta hoje de nós. O Deus Todo-Poderoso quer que não apenas você conheça Cristo, mas que você se torne um seguidor de Jesus Cristo. Quem já segue a Cristo, diga graças a Deus. Por isso o versículo 1 do capítulo 9, dizia-lhes Jesus: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus estava dizendo, no meio da multidão, junto com os meus discípulos, tem gente que vai crer no Evangelho, que vai crer nas minhas palavras, que vai me aceitar como Salvador e como Senhor. O que é esse poder do reino de Deus? É o próprio Jesus, é o Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Todo aquele que crê que Jesus é o pão da vida, que crê que Jesus é o farol, que Jesus é a ressurreição e a vida, este é salvo. Deus quer que você conheça Jesus e que você siga a Jesus. Qual resposta você dará hoje, nesta noite, aqui neste lugar, e você que nos acompanha nesta transmissão? Que resposta você dará hoje para o Senhor? No mundo britânico, o desjejum sempre são ovos com bacon. Um senhor muito rico e importante, ele contratou um mordomo para trabalhar na sua casa. O mordomo sabia que o desjejum predileto daquele senhor poderoso era ovos com bacon. No primeiro dia do café da manhã, ele serviu peixe. No segundo dia, ele serviu somente ovos. No terceiro dia, ele serviu somente bacon. O senhor daquela casa ficou muito furioso. Então, no quarto dia, o mordomo serviu ovos com bacon. O Senhor ficou satisfeito. Fez a coisa certa. O Senhor Deus, Criador do universo, Criador dos céus, da terra, do mar e o Criador da sua vida também, nesta noite Ele mostrou a coisa certa a ser feita. Você fará? Você conheceu um pouco mais sobre o Evangelho, sobre a história de Cristo. Você será um seguidor de Jesus? A decisão tomada necessária é: arrependa-se
de não ser um seguidor de Jesus Cristo, aquele enviado por Deus para salvar a sua vida, creia no Evangelho, conforme diz Marcos 1,15, e a partir de hoje, tenha uma vida transformada e agraciada pelo Senhor. Deus deseja que você creia que Jesus é o pão da vida, que Jesus é o farol e que Jesus é a nossa ressurreição e vida.